Bom dia. Então, eu vou fazer alguns exercícios da lista de exercícios, das listas, né? Das seções de lógica, conjuntos, funções e relações. Então, vamos começar com um de lógica. Bom, aqui ele pede demonstrar os fatos seguintes para toda proposição P e Q. Então, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, o item 2, né? O que eu vou fazer é exatamente o que está escrito aqui no PDF, mas eu vou comentar. Então aqui está escrito P ou Q ou não P ou não Q. Demonstrar isso significa, para toda proposição P e Q, significa que você tem que escrever a tabela, bom, o valor lógico dessa proposição composta, demonstrar que é sempre verdadeira, independentemente do valor lógico de P e de Q. Então, a coisa mais natural... Bom, é claro que o que é que eu poderia fazer? Substituir os valores, por exemplo, eu poderia fazer P igual a verdadeiro, Q igual a falso, e ver o que acontece aqui, né? Vamos fazer isso, só para V ou F ou não V ou não F, e vamos ver que isso é verdadeiro. Mas isso é simplesmente uma conta. O que é V ou F? É V, né? Ou, toma cuidado com o V pequeno é o U, é o V grande é o verdadeiro. Não V é o F, né? Na negação de verdadeiro é falso, né? Agora eu estou copiando aqui. Ou a negação de falso é verdadeiro, né? Então, o que está escrito aqui é exatamente V ou F ou V. Então é V ou esse aqui é o que? F ou V é V. Então isso aqui é V. E, então é como se fosse uma conta algébrica, né? Mas qual é o problema dessa abordagem? O problema é que isso aqui é só um caso, né? É esse caso aqui. Depois tem que fazer os outros casos também, né? Então é por isso que a gente prefere escrever uma tabela com todas as possibilidades. Que é essa tabela aqui que você vê no PDF, né? E, então, as primeiras duas colunas correspondem a P e a Q. P, Q, então vai ficar V, VFF, VF, VF. Então, por que são repetidos duas vezes aqui, o V e o F? Simplesmente porque eu preciso dos pares de valores lógicos de P e de Q, né? P e Q podem ser ambos verdadeiros, ambos falsos, ou pode ser um verdadeiro e um falso nos dois sentidos, né? Então, é, em correspondência de, disso, né? A gente tem... Vamos analisar o que é que... bom, vamos fazer assim, shapes, para ficar mais claro, né? E
em correspondência disso, a gente tem, a gente pode examinar o, por exemplo, o que precisa, o que é que a gente precisa? Precisa disso aqui, por exemplo, e eu vou escrever aqui, P ou Q, né? Aí precisa da negação de P da negação de Q, né? Então, negação de P, negação de Q. Aí precisa do, do ou desses dois, né? Aí eu vou escrever negação de P ou negação de Q. E aí no final a gente coloca o quê? Coloca essa proposição toda, né? Que para não repetir tudo de novo, eu vou chamar de R, o R, por exemplo, né? R. Então vamos fazer isso, né? Para esse exemplo, vamos fazer uh, todos os casos. Então, isso é muito fácil. Uh, por exemplo, a negação de P e a negação de Q são imediatos, né? Porque é só invertir o valor lógico. Então, olhar a coluna de P e invertir. F, F, V, V. E aqui na coluna da negação de Q, é só olhar a coluna de Q e invertir. F, V, F, V. E essa coluna aqui, eu expliquei como é que faz, né? É só olhar, colocar o V quando pelo menos um dos dois é verdadeiro. E quando são falsos os dois, então é falso, né? Então essas três colunas são fáceis. Agora esse aqui também, agora ela é fácil porque se trata de olhar essa outra coluna e fazer a conexão lógica ou entre eles, né? Então isso aqui vai ser verdadeiro exatamente quando pelo menos um dos dois é verdadeiro. Então F, V, 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 né? E agora, o que é R, né? R é, você tem que pegar esse aqui, essa proposição aqui e fazer ou entre elas, né? Então você tem que pegar esse aqui e fazer o ou entre elas. Então se trata de olhar essas duas colunas e colocar aqui um V exatamente quando pelo menos um dos dois é verdadeiro. Então V, por quê? Porque você tem VF, né? Me dá um V porque pelo menos um dos dois é verdadeiro. Aqui V também, por quê? Porque os dois são verdadeiros, pelo menos um é verdadeiro, né? V também, por quê? Porque V, né? Pelo menos um dos dois é verdadeiro. E aqui V também, porque F, V. Então, pelo menos um dos dois é verdadeiro. Então, isso mostra que R, que é essa proposição aqui toda, né? Que eu não vou repetir, mas é isso tudo aqui. R é verdadeiro, é verdadeiro para todo P, P, todo Q, certo? Lembra que em lógica a única coisa que importa sobre uma proposição é que é o seu valor lógico, né? Assim, não é a única coisa que importa, mas se a gente quer mostrar que uma coisa é verdadeira e que é uma composição de outras coisas, proposições, né? A única coisa que você se interessa dessas outras partes, né? P e Q nesse caso, né? R é como se fosse uma composição de P e de Q, né? É uma composição. A única coisa que importa é, para avaliar o valor lógico de R é olhar o valor lógico de P e de Q. A gente não, nesse caso, a gente não se importa em expressar P e Q
o que é que elas são, o que é que elas falam. A gente está só olhando o valor lógico, né? Pronto. Agora, vamos para a próxima sessão, que é conjuntos, né? Porque essa sessão de lógica, é, os exercícios são meio parecidos. E o que eu vou fazer é talvez um ou dois exercícios para cada sessão. E, deixa eu ver aqui. Eu queria fazer. Vamos tentar fazer isso. Bom, vou diminuir um pouco aqui. Isso, exatamente. Tá bom. E, então vamos fazer esse exercício aqui, por exemplo, que é importante porque introduz uma definição que é a diferença entre conjunto, né? Defina. A e B são conjuntos agora, né? Então, os elementos de A que não pertencem a B, né? Então, antes de continuar, eu vou dar alguns exemplos. O que é que acontece se eu faço 1, 2, 3, 4, menos 1, 2? Com diferença entre conjuntos? Isso é, obviamente, dá para perceber que eu estou só tirando dois desses quatro elementos, né? Outro exemplo, isso aqui foi um exemplo fácil, né? Agora vamos dar esse exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Menos, aí vamos tirar 2, 4, 6, 8, 10. Então, o que é isso? Bom, é só olhar a definição. São os elementos de A que não pertencem a B. Então, para pertencer à diferença, ele tem que estar em A. Por exemplo, vamos ver, esse cara está na diferença? Sim, porque ele tá no primeiro conjunto, mas ele não está no segundo. Então, o 1 ele está na diferença. Que mais? O 2 ele tá na diferença? Não, porque ele está no primeiro e está no segundo também. O 3 ele está na diferença? Sim, porque ele está no primeiro e não está no segundo. O 4 ele está na diferença? Não, porque ele está no primeiro e no segundo. O 5 ele está na diferença? Sim, porque ele está no primeiro e não está no segundo. Não tem mais elementos em A, então acabou, certo? Esses três elementos aqui não têm importância nenhuma nesse caso, tá certo? É claro que eles não podem estar na diferença porque eles não estão eles pertencem ao segundo conjunto B, né? Então eles não podem estar na diferença. Então isso aqui era um exemplo. Agora, qual pode ser outro exemplo? Pode ser isso aqui, 1, 2, menos 4, 6, 8. Isso aqui, obviamente, é 1, 2, porque aqui eu estou tirando elementos que nem pertencem ao primeiro conjunto, né? Certo? Então você percebe que não é exatamente igual a diferença entre números, né? É um pouco diferente essa operação de diferença entre conjuntos. Um outro exemplo é que, obviamente, se eu pego 1, 2, 3, eu tiro o conjunto vazio, isso é igual a 1, 2, 3, né? Porque eu não estou tirando nada. E mais em geral, A menos o conjunto vazio é sempre igual a para todo A, né? Porque eu não tô tirando nada.
Tá bom. E, bom, dimostre, então mostre que C, A, B, C são conjuntos. Então, A menos B inter C é igual a menos B, união, certo? A menos C. Tá bom. Vamos lembrar como é que funciona esse tipo de demonstração. É, quando você tem dois conjuntos, quando você tem uma igualdade entre conjuntos, né? Você quer mostrar ela, você tem duas inclusões. Então vamos fazer as duas inclusões. Então, primeira inclusão, então demonstração aqui, demonstração. Então, tem duas inclusões, então vamos mostrar essa inclusão aqui agora. Ou seja, que esse conjunto está contido nesse conjunto aqui. Então, seja, né? Você pode acompanhar no PDF, porque eu estou exatamente fazendo as mesmas coisas. Ou seja, x, né? Pertencente a menos b interseção com c. Quero mostrar que x pertence a menos b união com a menos c. É sempre importante identificar a hipótese e a tese, a hipótese e a tese, a hipótese, tese. Então, isso aqui é a hipótese, tese, certo? Então, bom, vamos examinar o que a minha hipótese me fala, né? A minha hipótese me fala que x pertence a A, pela definição de diferença entre conjuntos, ela está me dizendo que x não pertence a B interseção C, né? Agora, o que significa que x não pertence a B interseção C? Bom, significa que isso aqui é um. Se você quiser, essa frase, para entender o que ela fala, é um exercício simples de lógica, né? Porque ela está dizendo, o que seria a negação disso? Seria que x está em B e também está em C, né? Aí eu estou dizendo aqui que não é verdade que x está em B e em C, né? Não é verdade. Então, o que tem que acontecer? Bom, na verdade, se você pensa é, num exercício que a gente viu de lógica, eu estou fazendo a negação de um e entre duas proposições, né? Então vai ser um ou das duas negações, né? E isso é, se você lembra, a gente viu isso na aula de lógica, chamava de lei de De Morgan. E se você quiser, pode voltar para lembrar o que ela falava, né? Mas vamos fazer um desenho para você, para deixar isso claro. Um desenho nunca é uma demonstração, né? Mas como eu já falei sobre isso, você volta para a aula de lógica e vê, né? E
esse aqui é B, esse aqui é C. Aí eu estou dizendo que X não pertence à interseção. Então ele não pode pertencer à interseção. Então, quais são as possibilidades, então, se ele não está na interseção? Bom, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está fora, né? Na verdade, tem apenas duas possibilidades, né? Que eu posso expressar desse jeito. Eu posso expressar isso dizendo que X não pertence a B, ou X não pertence a C. Porque eu estou fazendo a negação de um E entre duas proposições. Eu estou dizendo qual é a negação de X está em B e X está em C. A negação disso é a negação de X está em B, né? Ou a negação de X está em C. Então é exatamente o que eu escrevi aqui em cima, né? É exatamente isso. Então, essa frase aqui que eu escrevi aqui é a lei de De Morgan, e essa igualdade entre proposições pode ser demonstrada simplesmente usando as tabelas de valores lógicos, né? E quando você tem uma prática, assim, uma experiência, você consegue perceber essas equivalências entre proposições de maneira mais imediata, né? Mas a importância das tabelas lógicas é de ter absolutamente certeza que sobre essas equivalências, né? Então vamos pagar aqui e vamos repetir o que eu tô dizendo, né? Aí vamos copiar então. Isso vai dizer que x está em A e x não está em B, ou x não está em C. Então tem dois casos aqui. Dois casos, né? X não está em B ou x não está em C. Então o primeiro caso, x não está em B. Mas nesse caso, lembra que a gente tem que x está em A, né? A gente tem que x está em A, está escrito aqui, é uma hipótese que a gente tem, né? E, então, agora, nesse nosso caso que estamos agora, então temos que x está em A, está escrito aqui, hipótese. E x não está em B agora, né? Identifique sempre o que você sabe e identifique sempre o que você quer mostrar. Agora estamos num momento em que sabemos que x está em A e também que x não está em B. Então x está em A menos B. Certo? No segundo caso, x não está em C. Então isso implica que, lembra, é exatamente a mesma coisa, né? Que x está em A menos C. A menos C. Certo? Então tem dois casos. Eu deduzi essas duas coisas. Então, ou x está em A menos B, né? Ou x está em A menos C. Mas então, chamando de, de R esse conjunto aqui, tudo isso aqui implica que x está em R, né? Porque R é exatamente a união entre A menos B e A menos C. Então aqui eu estou dizendo que tem dois casos, ou x está em A menos B, né? Ou x está em A menos C. Então ele está na união dos dois.
Então isso mostra a primeira inclusão. Agora vamos demonstrar a segunda inclusão. Então vou apagar aqui, certo? Agora poderíamos chamar de R o primeiro agora, para não ter que... Ok, então vamos demonstrar a inclusão, essa inclusão aqui, né? Esqueça agora disso que está escrito aqui, porque eu estou me concentrando sobre essa igualdade. Então, eu estou demonstrando que esse conjunto aqui tem que estar contido aqui, é isso que eu quero mostrar. Então, eu vou pegar um elemento aqui e vou mostrar que tá aqui, né? Então, seja x pertencente a A menos B, união A menos C, quero mostrar que x está em A menos B interseção com C. Então vamos traduzir o que a gente sabe, né? A hipótese, essa aqui é a hipótese, né? A hipótese implica que x pertence a A menos B ou x pertence a A menos C. Mas se você olha o que está escrito aqui, está escrito que ou x pertence a A menos B ou x pertence a A menos C. Então tem dois casos, né? Então podemos... Ok, então vamos fazer isso. Tem dois casos. Né? Tem dois casos, então na verdade aqui nessa linha eu não falei muita coisa não, então eu vou apagar, mas é, tem dois casos, né? Então o primeiro caso, x pertence a A menos B. Porque cada vez que você tem uma união, você tem dois casos. Você vê que aqui tem uma união, né? Então, um elemento que está dentro de uma união, ou ele está no primeiro ou no segundo conjunto dessa união. Então, primeiro caso, x está no primeiro, A menos B. Aí lembra o que eu quero mostrar? Porque se você esqueceu, de repente, né? Se você durante a demonstração esqueceu por algum motivo o que você quer mostrar, que é a tese, né? Então não tem como continuar, não tem como. Qualquer coisa que você escreve não vai fazer sentido, porque você tem que saber onde é que você está indo. Lembra que eu quero mostrar isso aqui, a minha tese, né? Então, na minha tese está escrito que x está numa diferença de conjuntos, então, em particular, ele tem que estar em A e não pode estar na interseção B com C, B inter C. Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar é que x está em A. Então, é isso que eu escrevo aqui. Implica que x está em A, porque agora a minha hipótese implica que x está em A. Está escrito aqui, né? E x não está em B também, eu sei, né? Mas é claro que se x não está em B, agora o que é que você pode perguntar, mas o que é que eu faço agora? Eu traduzi a hipótese. Bom, você olha o que é que você quer mostrar. Você quer mostrar que x não pertence a B inter C. Mas sabendo que x não está em B, né, isso implica que x não está em B inter C. B inter C. Né? Por quê? Porque eu estou dizendo assim, que x não pertence a B. Agora, como B inter C é um conjunto que está contido em B, né?
Como é que ele pode estar na interseção? Não pode, porque ele não está em B. Para estar na interseção, ele precisaria estar em B e em C, né? E aí, por que eu escrevi isso? Bom, porque é exatamente isso que eu quero mostrar. X pertence a A menos B inter C. E isso mostra a minha tese, né? Então, nunca esqueça o que é que você quer mostrar, porque não tem como continuar a demonstração se você esqueceu o que você quer mostrar. Agora, segundo caso, mas é, é bem parecido, né? Segundo caso, né? Segundo caso é x está em A menos C. X está em A menos C. Agora, por que o segundo caso? Porque eu tenho uma união aqui. Esse aqui é o meu primeiro caso e esse aqui é o meu segundo caso, certo? Então, segundo caso, x está em A menos C. Isso implica que x está em A e x não está em C. Mas como no caso anterior, né, isso implica que x não está em B inter C, porque se estivesse em B inter C, então ele estaria em C, porque B inter C é um subconjunto de C. Os elementos de B inter C também pertencem a C, pertencem a B e a C, né? Então isso implica que x está em A menos B inter C. Que é isso que é a minha tese, né? O que é que eu fiz? Eu falei, tem dois casos, mas é claro que em cada um dos dois casos eu preciso chegar na mesma tese, porque a tese é uma. Os casos são dois, mas a tese é uma, né? Então, é isso. Bom, vamos continuar aqui. É, Bom, vamos refletir um pouco sobre partes de x, que é um bom exercício também. Então, dado um conjunto x, seja px igual a tal que A é um subconjunto de x e calcule P de 3. Aí vamos colocar também P do conjunto vazio e P, só para refletir um pouco, né? E, e P de. E P de quê? Do conjunto que contém o conjunto vazio. Que não é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, P de 2, 3. Então, você tem que fazer a lista, abrir aqui a parêntese, né? E, chaves, e começar a fazer a lista de todos os subconjuntos desse conjunto aqui. Desse conjunto aqui, né? Então, bom, é claro que o primeiro que você tem tem sempre um conjunto que vai aparecer. Porque eu falei para vocês que que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. E depois tem os conjuntos com um elemento, né? Por exemplo, esse aqui, né? E esse aqui. São subconjuntos, né? Depois tem os conjuntos com dois elementos. 2, 3, 2, 3, né? E depois tem os conjuntos com três elementos. 2, 3, fecha, fecha.
Lembra também que é importante que tenha uma lógica na parentização, né? Eu abri, eu fechei. E aqui também, eu abri, eu fechei. E aqui também, eu abri, eu fechei, né? É importante, quando você abrir uma parêntese, tem que ter um ponto em que você fecha, né? Isso é uma questão de clareza mental, limpeza mental, certo? Isso é muito importante. Parece um detalhe, mas não é um detalhe, é uma coisa muito importante. Ser claro quando você escreve, ser muito claro, né? E também tenta fazer todos esses exercícios, pega uma caneta, um papel, escreve essas coisas, porque escrever as coisas é importante. Não basta ver o que está escrito, porque você tem que se acostumar às coisas. Então, imagina, por exemplo, você tentar, tentar aprender a escrever só lendo livros. Não tem como, né? Você tem que escrever para aprender a escrever. Então, do mesmo jeito, para aprender a fazer matemática, você tem que escrever. Não tem como aprender só olhando e escutando. Então, vamos continuar. P do conjunto vazio. Bom, esse aqui é um conjunto, né? Então, vamos listar os seus elementos. Abre parêntese, né? Como eu falei, em qualquer desses conjuntos partes, isso aqui é chamado de partes de X. Partes de X. O vazio é sempre um subconjunto de qualquer conjunto. Só que aqui não tem nada mais, né? Então ele é o único. Pensa bem nessa igualdade que eu escrevi. Eu estou falando o quê? Eu estou listando todos os subconjuntos do conjunto vazio, certo? O conjunto vazio é um subconjunto dele? Sim. Tem outros subconjuntos dele? Não. Então, lembra que quando eu falo subconjunto é só uma palavra, né, para indicar. Quando você escreve que A está contido em X, A é dito subconjunto de X. Então, cada vez que você tem que A está contido em X, está contido, né? Então tem inclusão, inclusão. Então A é dito subconjunto de X, né? Então, eu falei que o vazio é sempre um subconjunto de todo conjunto, né? Agora, por outro lado, vamos fazer P do conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio, né? Agora, se você tem dúvidas sobre isso, tenta fazer P, por exemplo, desse conjunto aqui, né? Então aqui tem o conjunto vazio? Tem. O que mais? Bom, tem o conjunto todo, né? E do mesmo jeito, é exatamente isso que acontece aqui em cima. Conjunto vazio tem. E o que mais? Tem o conjunto todo. Então, tenta se acostumar a esse tipo de escrita. Esse conjunto aqui tem dois elementos. Dois elementos. Esse conjunto aqui, ele tem um elemento, né? Então, qual é o único elemento? É esse aqui. Quais são os dois elementos? Quais são os dois elementos dele? Um e dois, né? Aí eu poderia ter um conjunto, por exemplo, poderia ter um conjunto mais estranho, tipo abre, 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 um, fecha, 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 fecha. Esse conjunto aqui, quantos elementos ele tem? Um elemento. E qual é o elemento desse conjunto? Esse cara aqui, certo? Esse cara, ele é um elemento, o único elemento do meu conjunto.
se você chama ele de alfa, então quem é esse conjunto? Alfa, né? Então aqui tem só um elemento, só que a escrita parece estranha, né? Que também você pode perguntar, mas qual é o sentido? Mas é isso mesmo. Então você pode pensar, quando eu escrevo um conjunto, né? Tipo, eu escrevo, isso aqui é uma caixa contendo alfa. E se eu escrevo assim, isso aqui é uma caixa contendo uma caixa contendo alfa. E se eu escrevo isso aqui, isso aqui é uma caixa vazia, né? Se você pensa nos conjuntos como caixas, conjunto vazio é simplesmente uma caixa vazia. E só para terminar os nossos exemplos, o que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa contendo uma caixa vazia. Você entende que uma caixa vazia não contém nada. Mas se uma caixa contém uma caixa vazia, então ela contém alguma coisa, né? O que é que ela contém? Uma caixa vazia. Uma caixa vazia não é nada, né? É alguma coisa. É uma coisa, é um elemento, né? É uma coisa. Então, vamos continuar aqui, funções. É... Bom, vamos fazer esse aqui porque ele contém mais conceitos. Então, conte as funções injetivas. Então, vamos escrever aqui. Conte as funções injetivas sobrejetivas bijetivas de domínio 2, 3, né? De domínio 2, 3 e contra domínio 2, 3, 4. Bom, vamos começar com tá bom. Então vamos começar com as funções sobrejetivas. Então eu tenho uma função que vai de 2, 3 para 2, 3, 4. Agora, tem que ver quando é que ela pode ser sobrejetiva. Agora, depois que você tem uma prática nesse tipo de coisa, você percebe que uma função assim não pode ser sobrejetiva, porque o domínio tem menos elementos que o contradomínio. Então, qualquer associação você faz dos elementos do domínio, você nunca vai alcançar todos os elementos do contradomínio, né? Então, a imagem de... Então, vamos chamar esse aqui de x, esse aqui de y. Então, a imagem de f, quem é a imagem
que eu também chamei de f de x, né? É dado por f de 1, f de 2, f de 3. Então, toma cuidado agora. Quantos elementos contém esse conjunto? Quantos elementos? Agora, se você fala 3 elementos, é uma resposta razoável, mas está errado. Por que está errado? Porque só pelo fato de eu ter listado os elementos como f de 1, f de 2, f de 3, não significa que são 3 elementos. Por quê? Porque, por exemplo, f de 1 poderia ser igual a f de 2. Aí, nesse caso, f de 1 e f de 2 seriam o mesmo elemento. E se f de 3 não é igual a eles, então esse conjunto tem 2 elementos. Não tem 3 elementos. Se os 3, f de 1, se esses elementos, 3 elementos que são 3, né? Na minha cabeça, né, poder ser 3, mas se eles fossem iguais, todos iguais entre eles, então esse conjunto ele teria só um elemento. Né? Porque, como eu falei para vocês, quando você tem uma repetição, ela não é levada em conta. Repetição na listagem dos elementos. Então, o que eu posso dizer sobre esse conjunto aqui? Ele tem, no máximo, 3 elementos. Por outro lado, né, ou em outras palavras, eu posso escrever em fórmulas, né, eu posso escrever que a imagem de x, por meio de f, tem tamanho no máximo 3. Mas, o que eu sei sobre o tamanho de y, né? O número de elementos, quando eu escrevo as barras verticais, significa o número de elementos de um conjunto, né? O número de elementos de y, bom, está escrito aqui, o conjunto y tem 4 elementos, né? Então isso já implica, né, que f de x não é igual a y. Porque, obviamente, se dois conjuntos são iguais, então eles têm o mesmo número de elementos. Então, o fato que eles não têm o mesmo número de elementos implica já que eles não são iguais. Então, o que é que eu posso concluir disso? Pela definição de função subjetiva, eu deduzo que f não é sobrejetiva. Certo? Porque isso aqui é o x, esse aqui é o y, né? Eu acabei de mostrar que a imagem de x não é igual a y. Se você lembra, uma função é dita sobrejetiva se todo elemento do contradomínio admite uma pré-imagem, e isso é equivalente a dizer que a imagem da função x é igual ao contradomínio. Então, sendo que f não é sobrejetiva, isso implica também que f não é bijetiva. Porque para ser bijetiva, ela precisa ser injetiva e sobrejetiva. Certo? Então isso já responde a duas perguntas. Conte as funções injetivas, eu não fiz ainda, mas eu fiz sobrejetivas e bijetivas. Não tem funções sobrejetivas e bijetivas com esse domínio e esse contradomínio. Agora, está faltando fazer o quê? Contar as injetivas, né? Então vamos fazer injetivas. Então, você tem f, né? Que vai de 1, 2, 3 para 1, 2, 3, 4, x, y. Então, como é que você faz para contar as funções
injetivas? Bom, isso é um pouco mais complicado. Primeiro, você tem que determinar quem que vai ser a imagem de f. Então, a imagem de f, bom, vamos dizer assim, CF é injetiva. Bom, então a imagem de f, né, vamos chamar de, bom, a imagem de f, que é uma outra maneira de escrever f de x, né, imagem de f, tem que ter três elementos. Porque você lembra que uma função injetiva, ela leva elementos distintos em elementos distintos. Então a imagem de uma função injetiva tem tamanho igual ao tamanho do domínio, né, da função. Agora, y, quantos conjuntos tem? Y contém 4 subconjuntos de tamanho 3. Né? Quem são os 4 subconjuntos de tamanho 3? Bom, tem 1, 2, 3. Tem 1, 2, 4. Tem 1, 3, 4. E tem 2, 3, 4, né? Para construir um subconjunto de y de tamanho 3, eu preciso tirar um elemento qualquer. Então, tem 4 maneiras de tirar um elemento. Então, y tem 4 subconjuntos de tamanho 3. Agora, isso determina as escolhas para a imagem de f. Então, tem 4 escolhas para a imagem de f. Pronto. Então, a gente determinou que tem 4 escolhas para a imagem de f. Agora tem que determinar o quê? Como é que a função age nos elementos do domínio, né? Lembrando que, ok, vamos continuar aqui. Observe se f é injetiva, então a função vamos chamar de f barra, que vai de 1, 2, 3 para a imagem de f, né? Que a imagem de f tem que ter 3 elementos. Vamos chamá-los de A, B e C, né? O que é que essa função faz? F barra de x é exatamente igual a f de x. Isso aqui é bijetiva. Porque, porque é injetiva, porque f é injetiva, né? A regra que define f barra é a mesma que define a função f, então f barra também é injetiva. Mas esse aqui também sobrejetiva porque a imagem é igual ao contradomínio, porque é igual à imagem de f. Porque a única coisa que eu fiz para passar de f para f barra é tirar um elemento do contradomínio, ou seja, restringir o contradomínio para a imagem. Cada vez que você tem uma função injetiva e restringe o contradomínio para a imagem, você obtém uma função objetiva. Então, agora, a gente tinha 4 escolhas para a imagem de f. Agora, suponha que a imagem de f é escolhida. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso dizer qual é, então, quantas escolhas tem para a imagem de 1. Bom, é claro que tem 3 escolhas para a imagem de 1, né? Porque a imagem de 1 pode ser igual a A, B ou C, né? A imagem de 1, eu estou contando as funções, né?
Imagem de 1 tem 3 possibilidades. Quantas escolhas tem? Escolhas para a imagem de 2. Bom, é claro que a imagem de 2, né, pode ser A, B ou C também, só que ela não pode ser igual à imagem de 1. Então, na verdade, tem duas escolhas para a imagem de 2 e tem uma única escolha para a imagem de 3, f de 3, né? Bom, na verdade, você pode escrever o barra aqui, eu tô contando as funções f barra, né? Mas a regra que define f barra é a mesma que define f. A única coisa que eu mudei é o contradomínio, né? Pronto. Então, como é que a gente então vai contar as funções bijetivas, né, desse tipo, f bar? Bom, é só multiplicar o número de escolhas. Você tem 3 escolhas para a imagem de 1. Para cada escolha de imagem de 1, você tem 2 escolhas para a imagem de 2. Para cada escolha da imagem de 2, você tem uma única escolha para a imagem de 3. Então, para terminar, tem 3 por 2 por 1 igual a 6 escolhas para f barra. Então você percebe a diferença entre f e f barra exatamente agora, porque para f barra bijetiva, de 1, 2, 3 até a imagem de f, tem 6 escolhas. Então quantas escolhas tem para f? Bom, é exatamente a mesma coisa, só que tem que lembrar, então tem que lembrar que para escolher a imagem de f eu tinha 4 escolhas para a imagem de f. Eu falei isso no começo, né? Tem 4 escolhas para a imagem de f. E para cada escolha tem uma função f barra que determina f, e tem 6 escolhas para esse f barra. Então 24. Agora, se você não entendeu ou perdeu alguma coisa, você pode olhar de novo. Eu sugiro que você faça a lista de todas essas funções injetivas. São 24, né? Você pode fazer a lista de todas e você vai perceber que realmente são 24 e que realmente o que eu fiz aqui foi uma contagem sem fazer a lista das funções, né? Claro, eu podia fazer a lista, mas na prática isso não é bom. Porque fazer uma lista de funções, nesse caso, podia até ser uma coisa possível, mas se você tiver 150, 200 funções para listar, é muito mais complicado. Pronto. Então, vamos continuar aqui. E... Bom, esse exercício é o... Esses exercícios aqui, bom, talvez vamos mostrar talvez uma coisa sobre pré-imagem, porque é uma coisa importante. E lembra que eu defini, dado uma função f, né, eu pego um subconjunto B de y, né, aí eu defini pré-imagem de y, usei essa notação aqui, igual... não, desculpa. Pré-imagem de B, né, igual os elementos x pertencem a x do domínio, né, tal que imagem f de x pertence a B. Essa aqui é a definição de pré-imagem de um conjunto B contido no contradomínio, né? Agora, mostrar
se A e B são subconjuntos de Y, então f pré-imagem de A inter B é igual a f pré-imagem de A interseção com f pré-imagem de B, né? Mas isso é muito fácil, então vamos fazer isso rapidamente, é muito fácil. Como é que mostra? Que x pertence a f pré-imagem de A inter B, se e somente se, por definição, né? F de x pertence a A inter B. Mas isso é uma interseção, então se e somente se, f de x pertence a A e f de x pertence a B. Mas isso aqui é equivalente, por definição de pré-imagem, a dizer que x pertence à pré-imagem de A e x pertence à pré-imagem de B. Mas isso aqui é equivalente, por definição de interseção, a dizer que x pertence à interseção entre pré-imagem de A e pré-imagem de B. Então, é um exercício simples sobre aqui conjuntos, né? Aqui tinha duas inclusões, mas como eu usei só se e somente se, isso mostra as duas inclusões ao mesmo tempo, né? Se você quer mostrar uma inclusão, você começando aqui e terminando aqui, mostrar uma inclusão, né? Olhando só a direção à direita, né? Das implicações. E se você faz o contrário, olhando só as implicações à esquerda, você obtém a outra inclusão, certo? E vamos dar um exemplo em que as coisas talvez não... deixa eu ver... sim. Vamos dar... Você lembra da definição de imagem, né? De imagem de uma... Agora, em vez de pegar B contido em Y, eu pego um A contido em X, para lembrar um pouco da imagem. Quem era f de A? F de A é simplesmente dado pelas imagens f de A tal que A pertence a A, né? Eu já expliquei isso para vocês. Você tem uma função f entre x e y, né? Agora, você dentro de x você tem um conjunto A e você olha só para onde o A vai. Ele vai para f de A, né? As imagens dos elementos de A. Agora, se A e B são subconjuntos de X, então quem é a f de A inter B? Será que é igual a f de A inter f de B? Você pode tentar mostrar isso, né? Mas você não vai conseguir. Não vai conseguir porque isso é falso. Então vamos escrever não. Quando uma coisa é falsa, não precisa demonstrar, tipo, do mesmo jeito que eu faço para mostrar que é verdadeira. Por exemplo, vamos mostrar a inclusão, isso é verdadeiro. Agora vamos mostrar outra inclusão e não consigo, então deve ser falso, né? Então isso mostra que é falso. Porque você não conseguir mostrar que uma coisa é verdadeira, não implica que ela é falsa. Implica só que você não conseguiu. Então como é que mostra que uma coisa é falsa? É dando um exemplo em que ela é falsa, por exemplo. Então, exemplo. Isso aqui, esse tipo de exemplo é chamado de contra-exemplo. Contra-exemplo é uma demonstração de que alguma coisa é falsa. Certo? Então, contra-exemplo. Qual é um contra-exemplo? Vamos pegar uma função desse tipo, de R para R, né? Uma função que você conhece bem.
f de x igual a x ao quadrado. Né? Vamos pegar esse conjunto aqui. Aí vamos pegar A igual ao conjunto 1, 2. B igual ao conjunto menos 1, menos 2. Né? De forma que a interseção é vazia. A inter B é igual a vazio. Né? Não tem elementos em A que estão na interseção. Né? 1, 2, de um por um lado e menos 1, menos 2 do outro. Né? Então, só que agora vamos calcular f de A. F de A é dado por f de 1, f de 2. Então, quem é f de 1? 1. Quem é f de 2? 4. F de B. Isso é dado pelos elementos f de menos 1, f de menos 2. Então também 1 é 4, né? Então isso mostra que f de A inter f de B é igual a 1, 4, né? Os elementos que estão nos dois são 1 e 4. Agora, f de A inter B o f do vazio é igual ao vazio, né? A imagem do conjunto vazio não tem nada, porque no vazio não tem nada. Então isso mostra que esses dois conjuntos aqui não são iguais nesse caso, né? Então essa igualdade aqui é falsa, né? Em geral, pode ser verdadeira por algumas funções, mas do jeito que eu escrevi a pergunta, né, em geral não. Se tivesse mais hipóteses, né, então ela seria talvez verdadeira. Então você pode tentar mostrar, por exemplo, que se f é injetiva, então de fato aquela igualdade vai ser verdadeira. Né? Porque aqui eu usei exatamente, nesse contra-exemplo, eu usei exatamente o fato que a função que eu peguei aqui não é injetiva. Agora, vamos continuar com relações. E... Bom, eu prefiro começar aqui porque aqui é a melhor oportunidade de falar mais coisas. E... Bom, vamos pegar relações sobre R. Então, aqui, todas as relações são sobre o conjunto dos números reais, certo? E, tá. E, por exemplo, vamos dar a primeira relação x em relação com y, se e somente se xy maior ou igual que 1. O que ele pede aqui é se essas relações são reflexiva, simétrica, transitiva, antissimétrica total. Então vamos ver. Para ser reflexiva, o que teria que acontecer? A reflexiva significa que x em relação com x, o nosso conjunto nesse caso é os números reais, né? X em relação com x para todo x em A. Isso aqui é a definição de relação reflexiva, né? Mas vamos traduzir o que isso significa. Significa que é só usar a definição de relação. Então a definição é dada por isso. Então, nesse caso, x e y são iguais. Então, x ao quadrado maior ou igual que 1 para todo x em A. Né? Isso é claramente falso. Falso. Contra exemplo.
um contra-exemplo é dado por x igual a zero, por exemplo, né? E 0 ao quadrado não é maior igual a... 0 ao quadrado igual a zero, né? Não é maior ou igual que 1, né? Não é maior ou igual que 1. Então essa função, essa relação não é reflexiva. Então vamos escrever aqui, não reflexiva. É, simétrica. Simétrica significa que se x é em relação com y, então y é em relação com x. Sim, né? Porque se você olha, traduz o que isso está dizendo, é xy maior ou igual que 1. Isso aqui está dizendo que yx é maior ou igual que 1, mas xy e yx são iguais. A operação de produto é comutativa, né? Então é claro que essas duas coisas são equivalentes, né? Então ela é simétrica. Simétrica. Transitiva. Bom, transitiva tá. Então vamos lembrar o que é que significa transitiva, né? Se x é em relação com y e y em relação com z. Então x é em relação com z. Então vamos ver o que é que traduzir. Então, se xy é maior ou igual que 1 e yz é maior ou igual que 1. Então, xz é maior ou igual que 1. Bom, quando você tipo começa a fazer esses exercícios, você começa a ter também uma intuição das coisas, né? A intuição nesse caso é que, na verdade, não tem motivo para que ela seja que ela seja transitiva, porque essa proposição que eu escrevi é, seria muito estranho se fosse verdadeira. Assim. Então vamos ver. Não. Contra exemplo. Bom, qual pode ser um contra-exemplo aqui? Bom, vamos ver. Bom, vamos tentar ver. Eu tô chutando, né? Mas se eu pego x igual a 3, y igual a 2. Não, y não é igual a 2, não. Y igual a 1 meio. Ahn, ahn, não vai. 3 meio por 1, 1 meio por. Tem que ser igual que 2. Hum, bom, nesse caso, encontrar um contra-exemplo tem que pensar um pouco, né? Para encontrar um contra-exemplo. Então vamos ver aqui. Ah, sim, exato. Ah, a ideia. A ideia nesse caso é um pouco escondida, né?
E, é o fato que, na verdade, você pode pensar também que uma relação que é reflexiva e transitiva, né? Ela, não, desculpa, se uma relação é reflexiva, não, se uma função é simétrica, se uma relação é simétrica e, e não é reflexiva, então quase nunca é transitiva. A ideia é que você pode usar o fato que ela é simétrica e não é reflexiva é, y igual a 1 meio. Então o que é que acontece? Que xy é igual a 1, né? Porque é igual a 2 por 1 meio igual a 1, que é maior ou igual que 1. Então isso implica que 2 é em relação com 1 meio, né? Só que tendo escolhido z igual a 2, né? yz 1 meio 2 é igual a 1, que também é maior ou igual que 1. Então, 1 meio em relação com 2. Só que se ela fosse transitiva, né, usando essas duas frases, né, eu teria que 2 seria em relação... não, 2 é em relação com 2, sim, né? Mas usando elas, usando primeiro essa e depois essa, né, isso implicaria que o meio seria em relação, porque tá vendo? O meio em relação com 2. 2 em relação com 1 meio. Aí usando nessa ordem, né, se fosse transitiva, o meio seria em relação com 1 meio, mas o meio não é em relação com 1 meio, porque 1 meio multiplicado por 1 meio é igual a 1 quarto, que não é maior ou igual que 1. Certo? Tá. Antissimétrica, aqui também, bom, aqui não é difícil porque ela é simétrica, né? Então vamos ver. Anti não é antissimétrica, porque como a gente viu, bom, 2 em relação com 3, 3 em relação com 2, mais 2 não é igual a 3, né? Lembra que antissimétrica, vamos lembrar o que, que significa antissimétrica. O que eu escrevi aqui, a negação, é para mostrar que não é, né? Antissimétrica significa que se x é em relação com y e y é em relação com x, então x é igual a y. Então você percebe que aqui eu escrevi exatamente um caso em que x é em relação com y é em relação com x, mas teria que acontecer para ser antissimétrica que x seja igual a y, mas nesse meu contra-exemplo, né, x e y não são iguais. E total também não é total, porque não é total, porque, bom, vamos lembrar o que, é que significa total, né? Nesse exemplo aqui, eu estou lembrando de todas as definições, né? Para todo x em A, existe um y em A. Não, desculpa, tá errado, né?
para todo x e y em A, x em relação com y ou y em relação com x. Não, né? Então isso aqui é a definição, não. A resposta é não. Contra. Exemplo. Eu posso pegar x igual a zero e y igual a zero. Zero não é em relação com zero, né? Porque zero multiplicado por zero não é maior ou igual que 1. Então, x é em relação com y? Não. Y em relação com x? Não, né? Ok. Então ela não é total. Aí se você quer fazer um desenho e ver todas as propriedades no desenho, ou quase todas, né? Um desenho é o seguinte. Aqui é possível fazer um desenho porque se trata de números reais, né? Aí dá para fazer um desenho. Agora esse desenho não vai sair muito bem, mas se trata de... Você tem uma hipérbole aqui. Essa hipérbola, ela tem equação y igual a 1 sobre x. Só que a definição de relação nesse caso é que que xy é maior ou igual que 1. Então, o que você tem, deixa eu fazer um quadrado aqui, para limitar, assim, limitar a situação. O que você tem é que os pontos que estão na relação são todos esses pontos aqui, junto com todos esses. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 1, 1. Esse ponto aqui é o ponto menos 1, menos 1, né? E tudo que está aqui em cima e tudo que está aqui embaixo faz parte da relação. Então, bom, por quê? Porque você pega xy maior ou igual que 1, né? Então, se x é maior que zero, então isso implica que y é maior ou igual que 1 sobre x, que é exatamente essa parte. Se x é menor que zero, então quando você divide por x, você tem que trocar a desigualdade, então me dá que y é menor ou igual que 1 sobre x, que é exatamente essa parte. Lembra que essa parte aqui é quando x é menor que zero, e essa parte é quando x é maior que zero, né? Então eu fiz um desenho daquela desigualdade, né? Então um ponto está na relação, assim, x é em relação com y exatamente quando o par x e y pertence a ou essa parte aqui de cima, né? Ou essa parte aqui de baixo. Aí você vê, por exemplo, que ela não é reflexiva graficamente, simplesmente pelo fato que para ser reflexiva ela teria que conter a diagonal principal, né? Mas você vê que existem pontos da diagonal, que são aqui no meio, que não pertencem àquele desenho, né? Simétrica, é claro que é simétrica em relação à diagonal principal, tá vendo que ela é simétrica? Então você pode ver algumas propriedades aqui pelo desenho. Pronto. Então vamos ver aqui o que mais eu posso fazer. É... esse aqui não é muito interessante. Vamos considerar, por exemplo, para terminar, né, algumas
alguns exercícios tipo... ó, por exemplo, vamos fazer isso aqui. Mostre que toda a relação, toda total é flexível. Vamos fazer uns dois exercícios desse tipo, né, para lembrar assim. Então, CR é total, né? Então, isso implica que para todo A e B em A em relação com B, ou B em relação com A, né? Então, escolhendo, isso vale para todo A e B. Então, escolhendo B igual a, temos que A em relação com A ou A em relação com A, né? Eu estou copiando, mas isso implica que, então, A em relação com A, aí eu escolhi uma qualquer, né? Aí isso implica que R é reflexiva. Lembra que reflexiva não é uma implicação lógica, é simplesmente está dizendo que todo elemento é em relação com si mesmo, né? É a definição de reflexivo. Então esse é um exercício mais fácil. Agora vamos tentar fazer um outro exercício que tem a ver com o anterior que eu fiz. Que poderíamos falar que ah, bom, podemos perguntar o seguinte: é, é verdade, isso aqui é importante também porque é uma coisa que também cria confusão. É verdade que se uma relação R é simétrica e transitiva, então, então é reflexiva? O que eu vou fazer? Eu vou responder essa pergunta, mas eu vou tentar mostrar que é verdadeiro, para depois perceber o que vai acontecer. Então, é, então seja, bom, R é uma relação sobre A, né? Sobre um conjunto A. Então, seja uma zinha em A, quero que A seja em relação com A. Então, suponha que A é em relação com B, né? Com B em A. Então, usando que agora o que eu sei sobre a minha relação é que ela é simétrica e transitiva, né? Então, usando que ela é simétrica, eu deduzo que B é em relação com A. Então, eu tenho que A é em relação com B, que é em relação com A. Então, isso implica que A é em relação com A. Certo? Eu usei, eu usei que é transitiva. E aqui em cima eu usei que é simétrica. Certo? São as duas hipóteses que eu tenho, né? Simétrica e transitiva. Então, ela é reflexiva? Parece que sim, né? Porque eu mostrei que eu peguei um A, eu mostrei que A em relação com A. Seja A, quero A em relação com A, aí eu fiz umas coisas aqui e deduzi que é A em relação com A.
Mas na verdade isso não é uma demonstração. Essa demonstração está errada. Por que está errada? Porque ninguém garante que exista B com A em relação com B. Se você lembra, no começo da demonstração, eu escrevi suponha que A em relação com B em A. Mas isso foi uma hipótese. Eu forcei essa hipótese, porque não. Nas minhas hipóteses que eu escrevi lá em cima, não tem essa hipótese. Eu posso não ter nenhum elemento em relação com Azinho. Então, como é que eu respondo a essa pergunta? Vamos apagar aqui. Eu respondo não. Eu quero dar um contra-exemplo. Não. Contra. Contra-exemplo. Então, vamos pegar A como sendo o conjunto 1, 2, 3. E R tem que ser, é uma relação sobre A, né? Então tem que ser um conjunto de pares ordenados. Então vamos pegar o que é que podemos pegar? Hum, bom, existe uma maneira de fazer isso que é muito fácil, que é pegar isso aqui, ó, certo? Ou seja, um em relação com um é nada, e pronto, é isso, né? É, é uma relação desse conjunto A, né? Isso é importante para entender o que é como funcionam as coisas, né? A relação que eu defini aqui, ela está dizendo o seguinte, olha, quais são os elementos em relação? Um é em relação com um, e é isso, só isso. É, dois em relação com alguma coisa? Não. Três? Não. A direita e a esquerda? Não. Nada. Só um em relação com um. Agora, a questão sobre essa relação aqui é que ela é obviamente simétrica e transitiva. Porque aqui assim, não tem nada para verificar, certo? Se você quiser pensar num desenho, assim, o desenho nesse caso vai ser um desenho discreto, né? É, você tem um, dois e três, né? E aqui também um, dois e três. E quais são os pares ordenados que estão na sua relação? Só esse aqui. Todos esses outros não estão. Então ela é simétrica? Sim, claro, né? Porque, bom, graficamente, tipo, você tem simetria em relação a esse eixo aqui? Tem, né? É, aqui é simplesmente o fato que não tem nada para verificar, assim, porque a única coisa que a gente sabe é que um é em relação com um, né? Então, se A é em relação com B, então automaticamente vamos escrever uma demonstração que é simétrica, né? Se A é em relação com B, então, pela definição, A igual a 1 e B é igual a 1. É o único elemento em relação com alguma coisa, né? Então, B é em relação, então A é igual a B, né? Então B é também em relação com A, então isso mostra que é simétrica, né? E se A é em relação com B e em relação com C, então como o único elemento em relação com alguma coisa é 1, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Então é claro que A em relação com C, porque A e C são iguais a 1. Então ela é simétrica transitiva, mas não é reflexiva, né? Essa relação aqui não é reflexiva. Não é
reflexiva. Por que não é reflexiva? Porque 2 não é em relação com 2. Lembra que para ser reflexiva, todo elemento tem que estar em relação com si mesmo. Se fosse reflexiva, para ser reflexiva, ela tem que conter os pares. Ela teria, nesse caso, que conter os pares ordenados 1, 1, que ela contém, né? Mas ela teria que conter também 2, 2 e 3, 3. Certo? Então, é isso.